Fala pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Drill, eu trabalho com produção musical, sou beatmaker, engenheiro de mixagem e masterização também. Eu criei esse canal com o intuito de trazer um pouco mais da minha opinião, no geral, sobre a cena de produção musical, sobre música, trazer também um pouco mais do meu dia a dia aqui no estúdio, a forma como eu trabalho e, enfim. Nesse primeiro vídeo, eu gostaria de trazer um pouco da minha vida, compartilhar com vocês um pouco de como foi minha trajetória até esse momento na música, tá? Então vamos direto ao ponto. Para começar, a minha história na música, ela começou bem cedo, tá? Para quem me conhece um pouco mais próximo, sabe que eu sou uma pessoa que eu sempre mudei muito de cidade. E eu tenho quase certeza que isso teve uma relação direta com o fato de eu estar hoje trabalhando com música e ter decidido trabalhar com música. Por quê? Quando eu tinha lá meus 9, 7, 9, entre 7 e 9 anos, eu me mudei de cidade a primeira vez e depois disso, todas as cidades que eu me mudei, eu não passei mais do que 2 anos nelas. E qual a relação disso com o fato de hoje eu estar trabalhando com música, né? É que eu era uma pessoa muito sozinha. E o fato de eu ser uma pessoa muito sozinha, uma criança muito sozinha, eu me isolava até um pouco dentro de casa e eu busquei muito um pouco desse conforto de estar sozinho, né? Na música. Então, quando eu era criança, eu comecei ali ouvindo muito Michael Jackson. Eu acho que o primeiro grande artista que eu gostei muito foi Michael Jackson. Papo de eu até dançar na escola. Sim, eu já dancei Michael Jackson na escola. E, enfim, eu acho que dos meus 7 aos 9 anos eu era muito fã de Michael Jackson. E depois disso, conforme eu fui chegando ali na pré-adolescência, nos meus 10, 12 anos, eu tive o primeiro contato com as bandas de rock, que na época era até uma certa modinha, o pessoal zoava muito. Quem conhece aí a Rock Wins e a Funk Wins, eu fiz parte dessa época e o meu lado era Rock Wins, né? Claro. Mas enfim, eu comecei a ter o primeiro contato ali com Slipknot, Avenged, que eram as bandas assim que adolescente gostava. Depois disso, conforme o tempo foi passando, com os meus 13 para 14 anos, eu fui me envolvendo mais com o metal no geral. Então, eu era uma pessoa muito fã de metal, principalmente power metal. Então, eu me apeguei muito a bandas como Halloween, Blind Guardian, Sonata Ártica, que é a minha banda favorita até hoje. Sou muito fã de Sonata Ártica. Isso também me motivou a ganhar o meu primeiro instrumento, que foi uma guitarra. Eu ganhei a minha guitarra ali quando eu tinha 13 anos, que foi o primeiro presente de valor, assim, um pouco mais alto que eu tive da minha mãe, né? Eu enchi muito o saco dela, ela me deu uma guitarra. E, enfim, a pergunta é, aprendi a tocar guitarra? Mais ou menos, mas eu não domino. Eu tiro um som, gravo um samples ou outro, mas eu não tenho aquela habilidade para tocar. Resumindo, eu não conseguiria tocar numa banda. Eu não teria uma vaga em uma banda. Mas, enfim, com o passar dos anos, ali por volta dos meus 16 anos, 17 anos, eu não tinha certeza de que eu queria fazer isso da vida. Por quê? Porque a gente sabe que o mercado da música ele é muito complexo, muito difícil, apesar de ser uma parada muito abrangente também, tem muita coisa que você pode fazer na música. Eu com meus 16, 17 anos, apesar de ser uma pessoa que ouvia muita música, eu tinha outros planos para a vida. Eu fazia um curso técnico de segurança do trabalho. Eu morava em Taubaté nessa época, né? Nessa reviravoltas também. Acho que Taubaté foi a cidade que eu mais morei ali na minha juventude. Eu morei dos 14 aos 18 anos. Só que por conta de alguns problemas familiares, a minha família nunca foi de ter muita renda. Enfim, eu acabei abandonando esse curso. Aí eu me formei no ensino médio e uma coisa que vale lembrar também é que eu tive um amigo muito próximo no ensino médio, que na verdade foi o meu melhor amigo no ensino médio,
E esse amigo me apresentou o hip hop, o rap e, consequentemente, o trap também, que é o estilo que eu mais trabalho hoje. Inclusive, mandar um salve aí, Pedrão. Tá morando em Portugal agora. Se você ver esse vídeo, você tá ligado que é nóis. Você foi muito importante aí na minha trajetória para eu estar aqui hoje. E, enfim, como foi esse processo de decisão para trabalhar com música? Para ser sincero, eu me frustrei muito ao sair do ensino médio com a vida acadêmica no geral. Quando eu fiz o curso técnico de segurança no trabalho, esse curso tinha algumas matérias que remetiam um pouco assim à arquitetura e eu tinha muita vontade de fazer arquitetura por conta de que desse mundo acadêmico era a única parada que me atraía, que eu tinha realmente vontade de fazer. Nunca fui bom de conta, e na escola a única matéria que eu realmente gostava era geografia, história, um pouco de artes ali. Eu tive uma professora que me ajudou muito também nessa caminhada. Então, quando eu saí do ensino médio e, enfim, eu já estava decidido que eu queria fazer música no final do ensino médio. Inclusive foi quando eu fiz essa tatuagem aqui no pescoço, eu tatuei uma clave de sol. Muita gente pergunta se eu me arrependo de ter feito essa tatuagem, e eu não me arrependo, apesar de eu ter noção de que isso foi uma loucura, foi uma parada prematura na época também, principalmente quando o trap surgiu ali, que o pessoal tava tudo tatuando a cara, eu acabei indo nessa onda, não tatuei a cara, mas tatuei o pescoço. E a importância disso também no fato de eu estar trabalhando com música hoje é que eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse feito essa tatuagem, eu já teria desistido da música. Por quê? Porque a música ela é muito difícil, cara. A música ela é uma parada muito complexa. E quando eu saí do ensino médio, na verdade eu queria ser artista. Eu queria cantar. Eu tinha até um grupo de rap, que eu não vou falar o nome, não vou falar, que eu cantava com alguns amigos também da escola, na época, né? E assim, a importância desse grupo de rap pra mim quando eu era artista foi eu, antes de criar esse grupo, eu já aprendi a fazer beats, comecei a me interessar por fazer beats e eu fazia meus próprios beats. Então as músicas que a gente lançava na época já eram músicas produzidas por mim, pelo menos nessa parte de beat. Eu ainda não entendia de mixagem e masterização. Isso abriu algumas portas, eu conheci várias pessoas, inclusive o próprio Tio Galera, que é um produtor aí da cena que eu admiro muito. Eu conheci ele em Taubaté, nesse início de carreira, né? E ele foi meu produtor enquanto artista e assim, como eu já fazia meus beats, geralmente o que eu fazia lá com o estúdio dele era mais a gravação, a mixagem e a masterização da música. E depois de um tempo, eu tive alguns desentendimentos assim em relação ao grupo e também fui perdendo um pouco o desânimo por cantar, porque eu percebi que na cidade onde eu morava não tinha muito público e pelas condições financeiras também, como eu já sabia fazer beat, eu abri o olho e pensei, cara, eu quero fazer isso da minha vida. Eu trabalhava num emprego de merda, que eu não tinha direito nenhum, não era registrado, ganhava pouco. E se eu quisesse ser artista, provavelmente eu ia ter que trabalhar muitos anos em empregos ruins, entre aspas. Por quê? Porque eu não tinha uma formação, eu não tinha um curso técnico, eu saí da escola só com um ensino médio e já era. Então, pra mim, o caminho ia ser muito mais difícil por conta disso. Então, quando chegou ali no final de 2019, mais ou menos, foi onde eu tomei a decisão de trabalhar só com produção musical, onde a princípio eu era só beatmaker. Então, eu criei o meu primeiro catálogo de beats, que na época eu consegui vender um beat. O meu primeiro catálogo de beats eu vendi um beat, tá? E assim, é engraçado falar isso porque eu fui descobrir sobre a mixagem e masterização depois de mais ou menos um ano ali que eu já fazia meus beats, né? Então eu não tinha tanto essa noção de mixagem e masterização. O meu beat, resumindo, ele era tudo no mono ali, no foda-se, sem equalização, sem nada. E já dá pra imaginar como que era a qualidade, né? Apesar de eu gostar da qualidade da criação daquela época, porque eu já tinha uma noção boa, né, de VST, de instrumentos virtuais e, enfim, eu fucei muito até chegar nesse ponto. Eu não tinha muita noção de mixagem e masterização. Depois disso, eu tive um período ainda que eu gravava algumas músicas, que eu não cheguei a lançar nenhuma. Eu já gravei umas
15 músicas que eu não lancei nenhuma, mas que serviram para mim para eu treinar essa questão de mixagem e masterização e estudar também. Porém, ainda não foi aí que eu peguei o jeito de fato de mixagem e masterização. Eu fiz vários cursos. Primeiro eu fiz um curso de engenharia de áudio na Universidade do Áudio mesmo, da Sonastério, que é um dos cursos mais famosos aí de engenharia de áudio mesmo que a gente tem aí no Brasil atualmente. E, enfim, me deu uma bela introdução nesse tema de produção musical e tudo mais, porém eu ainda não tinha de fato aprendido a mixar e masterizar só nesse curso, porque ele abrangia muita coisa, ele não focava em nada que ele me passava. Então eu aprendi tudo sobre fluxo de sinal, aprendi teoria de compressor, equalizador, aprendi sobre microfone, sobre gravação de violão, bateria, aprendi tudo, mas de fato ainda não era o suficiente. Então por isso que eu falo que a música ela é muito difícil também por conta disso. Né? Não existe uma faculdade que você vai fazer diretamente só para aprender mixagem. Tanto que existe a faculdade de produção fonográfica, que é um tecnólogo que existe no Brasil, porém ela também abrange muitas coisas. E obviamente, você pode sair de lá sim, sabendo muita coisa, inclusive o Ecologic, que é um dos produtores aí mais influentes da cena musical do trap brasileira, né? Ele é formado em produção fonográfica, então é um grande exemplo aí que a gente tem. Mas, resumindo, eu tive que fazer vários cursos. Fiz curso com Pedro Peixoto, um dos mais conhecidos aí também por fazer curso especialmente de mixagem e masterização. Fiz outros cursos também. Cara, eu nem lembro, a princípio, assim, o nome do pessoal que eu fiz curso, mas eu tive uma fase que todo trampo que eu entrava e pegava grana era só para investir em curso. E mesmo assim ainda teve coisas que depois de anos eu tive que pagar um masterclass com outro produtor mais experiente para poder me ensinar e me mostrar alguns detalhes que eu estava errando na mixagem e masterização ainda, até eu chegar na confiança e na autoestima de poder vender um trampo de mixagem e masterização e sabendo que eu vou conseguir entregar um resultado aí de qualidade, né? Então, assim, resumindo, a minha carreira mesmo como produtor começou aí por volta de uns 6 anos atrás. Mixagem e masterização. Faz uns 2 anos que eu, né, já tô aí mixando, masterizando. Tenho muito que aprender ainda. Tanto que todo produtor que eu conheço, que já tá há anos no mercado, todo mundo fala, cara, isso é uma ciência infinita. Você nunca vai parar de aprender porque sempre está surgindo coisa nova, tecnologia, plugin, equipamento. Então é uma parada muito complexa que não existe um limite de conhecimento, né? Então, no geral é isso. Eu queria compartilhar para vocês um pouquinho aí de como foi. É, Eu passei por muitos momentos de dificuldade nessa caminhada, tá? Momentos também de frustração também, às vezes até de esperar um pouco das pessoas, que as pessoas tivessem um pouco de reconhecimento pelo que eu estava fazendo. Porém, eu quero também trazer mais para esse canal um pouco dessa parada de você, músico, em relação à sociedade, em relação às pessoas que te rodeiam, tá? Porque essa carreira que a gente segue ela é uma carreira diferente de todas as outras. Uma carreira autônoma, então você tem que ter muita autonomia, muita persistência, tem que ter coragem pra caralho também. Então, eu espero trazer também aí nesse canal mais vídeos falando sobre isso também, como driblar esse lance, né? Ter esse jogo de cintura em relação à sociedade, porque como eu falei, se eu não tivesse feito essa tatuagem, provavelmente eu já teria desistido aí da música. Uma das coisas também que me ajudou muito é que eu sou um filho adotivo e a minha mãe, eu fui criado só pela minha mãe, né? Não tive pai presente. E a minha mãe, ela me deu muita liberdade de eu fazer essas escolhas, né? Do que eu queria fazer realmente para minha vida. Então, a minha mãe foi uma pessoa que sempre me apoiou, né? Apesar dela ter as dúvidas dela, de como funcionava, e teve momentos também que ela já chegou em mim e falou: e aí? E o dinheiro? Ela nunca foi contra. Inclusive, quando eu precisei fazer minhas viagens para longe e às vezes pegar uma grana ali que eu não tinha só para sair, para fazer um networking, ela foi uma pessoa que sempre me motivou a realmente seguir esse caminho, seguir o meu sonho, né, de trabalhar com música. E no geral é isso. É, Eu demorei por volta aí de uns 5 anos para poder comprar todos os equipamentos que eu tenho agora. O meu estúdio ainda tem muito para crescer, mas, por exemplo, já tenho meus monitores de áudio.
O primeiro monitor que eu tive foi esse monitorzinho aqui da Microlab. Ele é bem parecido com essas caixas da Edifier, né, que a gente conhece. Então, esse cara aqui, ele me acompanhou por 3 anos, se eu não me engano, ou mais, tá? Eu lembro que quando eu comprei ele, foi o primeiro cartão de crédito que eu tive, que o PicPay me liberou um limitezinho lá. A primeira coisa que eu fiz foi comprar esse cara aqui. Eu acho que na época eu paguei uns R$ 400 e... Enfim, é engraçado também na música como você percebe que às vezes você acha que tá com um puta estúdio foda. Quando eu comprei essa caixa, né? Porque ela não chega a ser um monitor. Cara, pra mim eu tinha realizado um sonho, que era ter um som ali um pouco mais alto no estúdio. Que eu comecei com uma caixinha bem pequenininha da Multilaser na época de R$ 100. Então, essa foi a primeira caixa que eu tinha que tinha um grave ali que se mexia, tá ligado? E, enfim, aí conforme você vai evoluindo, você percebe que tem equipamentos que você precisa ir dando upgrade também. Então, graças a Deus, hoje eu tenho uma interface boa, eu tenho um computador novo, tenho um notebook que eu uso bastante para fazer minhas viagens. Eu tenho 2 fones, tenho violão, tenho guitarra, tenho os monitores, né, que eu já falei, tenho um tecladinho MIDI também, fora plugin, várias coisas também que eu adquiri, já com o intuito de trazer mais qualidade não só no meu serviço em si, mas nas minhas criações também, né? Porque fora a parte de mixagem e masterização, eu também sou produtor. Então eu também crio muito aqui no estúdio, né? Tanto nos beats, sample também, trabalho com sample, criação de sample. Então, no geral, eu queria compartilhar com vocês aí um pouquinho de como foi minha trajetória. É claro que não tem como eu me aprofundar em muita coisa, porque a minha trajetória ela é muito longa. Por exemplo, eu trabalhei em vários tipos de emprego, né? Tanto o emprego, tipo assim, de trabalhar registrado em uma loja, trabalhar sem registro em outra loja, trabalhar em um trampo autônomo sendo ajudante, tá ligado? Então, eu passei por muita coisa e tudo isso foi no intuito de comprar meus equipamentos, comprar meus cursos, adquirir conhecimento e é um pouco disso que eu queria passar para vocês também. Vou trazer mais vídeos no canal falando sobre isso, né? Sobre esse sacrifício que a gente tem que fazer no início da carreira como produtor. Mas no geral é isso. Se você já me acompanha aí no Instagram, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Se você chegou agora no canal, me segue lá no Instagram que eu também trago bastante conteúdo por lá para você acompanhar os lançamentos aí que saíram. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve vou aparecer mais, trazendo aí, como eu disse, conteúdos de análise, conteúdo polêmico, minha opinião sobre as coisas e também mostrando um pouco da minha rotina aqui de criação no estúdio. Fechou? Então tamo junto, é só o começo, vamos pra cima.